Falávamos do castigo a Luís Gonçalves, castigado por 15 dias. Fernando, eu prometi devolver-te a palavra, interrompi o teu raciocínio. Dizias, no caso de Sérgio Conceição, não te pareceu uma atitude muito exagerada, mas Sim. não chegaste à parte do que é que achas da atitude de Luís Gonçalves. André, é que o Vítor disse, o meu amigo, eu não tenho nada contra o engenheiro, como é que ele se chama? Luís Gonçalves. Contra o engenheiro Luís Gonçalves. Não tenho nada me move. Até tenho pessoas amigas que dizem que ela é boa pessoa. Nada contra o senhor. O que eu digo é o que eu vejo. Eu também, quando eu jogava a bola, também fazia coisas inacreditáveis. E se calhar até tenho vergonha de muita coisa que fiz. Sério, Fernando? Mas eu assumo. Está bem, mas eu assumo. Eu assumo o que fiz. Agora, a questão é... Ainda chamava a polícia. Não, mas a questão é que isto é sistemático. É quando o Porto empata, é quando o Porto perde, é quando o Porto ganha. Isto é todos os jogos isto, do Luís Gonçalves. A questão... Pá, eu admito, eu volto a dizer, e há pessoas que às vezes podem não entender isto, eu admito que as pessoas fiquem exaltadas com certas e determinadas injustiças que acontecem de arbitragem. Eu admito isso perfeitamente. Quem não se sente não é filho de boa gente, e quem está lá dentro é que muitas das vezes pode ter algumas atitudes que são feias, pá, mas que eu até compreendo, que aquilo é uma pressão tremenda. Agora, sistematicamente isto... É que é sistematicamente isto. E depois quer-se fazer. Volto a dizer, nada me move contra o engenheiro Luís Gonçalves. Não tenho nada contra ele. Quer-se fazer do Luís Gonçalves. Parece que está tudo agora. Apanhou este castigo. Coitado do homem, que isto é uma injustiça que estão a fazer ao homem. Então se foi expulso. Está bem, mas é o que já ouvi, isto é pá. Agora, as regras para o Luís Gonçalves são iguais para os outros dirigentes. São iguais para os outros. Agora, uma mas coisa quem é que está a dizer que é uma injustiça? Essa gostava de saber, por acaso. Vai às redes sociais, tu és fortíssimo nisso, vai às redes sociais. Eu tenho alguns informadores. Como eu não ligo minimamente a isso, estou-me a borrifar para as redes sociais, eu vejo o que me vão mandando, olha, vai dar a ver o que eles estão a dizer, não é? Isto é que é. Eu até fico admirado que só sejam 15 dias. Eu aceito uma pessoa... E já com reincidência, que aumenta os limites. Eu aceito uma pessoa ficar chateada em defender o Futebol Clube do Porto. Ele tem todo o direito disso. Todo. Agora, sistematicamente, é que isto é quase em todos os jogos. Basta estar atento. Que ele faz isto em todos os jogos. Não faz assim, não é? Agora dá ali aquela corridinha, né? Aquela corridinha vai direito ao árbitro. Com coisa. E depois querem esconder algumas coisas que faz. Não é? Foi, por exemplo, aquele caso que eu disse há bocado, estava a dizer. E eu volto a dizer a mesma coisa. Casos que foram filmados no jogo do Futebol Clube do Porto Sporting, eu no lugar do Tabata, não mandava murros a ninguém, que eu nunca andei à porrada com ninguém. Mas dava-lhe um chega para lá também, se visse. Também não vimos nenhuma agressão de Luís Gonçalves a ninguém. Não, um miúdo. Pá, olha, basta o miúdo ver as atitudes do miúdo. Basta ver as atitudes nem vimos do pé. O miúdo nem fala. Nem vimos do miúdo Palhinha. não fala. O que é que o miúdo disse? Não vimos do Marchezinho. Quando foi interrogado, ele vinha-me para pôr a mão no pescoço. E pôs-lhe a mão no pescoço. O miúdo disse isso. O miúdo de 1,90 m. Pois um senhor de 1,50 m. Exatamente. Então, pronto. Então, para a lógica, quem? O Gonçalo Inácio é que é um mentiroso e este não fez nada. É uma injustiça. Então é aquilo que eu vou dizer. É uma injustiça. A única situação de... Então é uma perseguição clara que estão a fazer ao Luís Gonçalves. Não, ele foi expulso pelo árbitro. Do 1,90 m e do 1,50 m não estou muito de acordo. Eu lembro quando era miúdo andar na escola a ouvir uma história qualquer do David e Golias. Ouvi uma história qualquer. Mas não, a questão não é isso. Luís Gonçalves tem 68 ou 69 anos e a agarrar o pescoço ao Gonçalo Inácio, mas ok, tudo bem. Não ia. O Tabata então pode não ter... ia. Fernando, já falamos várias vezes sobre isso, vamos falar outra vez. O Tabata pode ter achado que o colega estava em risco. Ao dar pode ter achado, não achou que o colega estava em risco. Deu um empurrão ao Luís Gonçalves. Deu um empurrão. Expulsão por agressão. O Luís Gonçalves também foi expulso. Teve um processo. E acabou o assunto. Por exemplo, também não vimos as agressões que o João Palhinha fez, que o Marchezinho fez, que o Pepe fez. Não vimos. Estão no relatório do árbitro. Peço imensa desculpa. Não viste? Estão no relatório do árbitro. Peço imensa desculpa. Marchezinho e Palhinha. Não, eu vi o Palhinha de pôr-lhe lá a mão na cara do outro. Eu vi. Isso eu vi lá. Sim, mas são situações em que o relatório do árbitro basta. Se o relatório do árbitro diz... E atenção, a expulsão de Luís Gonçalves foi o mesmo motivo que o Goviana. Foi por ter ido confrontar quero deixar aqui claro, meu caro amigo, engenheiro, eu não tenho nada contra si. Zero. Agora, e depois há uma coisa. Um bocadinho, defenda o Porto, mas para com isto. E depois há uma coisa, Andréia, que também que é preciso, e há um bocado eu falei nisso, mas como não disse tudo, pode dar a mal-entendidos para se perceber. O Correio da Manhã fez efetivamente essa notícia e depois na CMTV comentámos que o Sérgio Conceição, esta época, até o termo mais ou menos era que andava mais calmo. E a verdade é que o Sérgio Conceição, esta temporada, ninguém lhe aponta comportamentos destes.
já pode, ou pelo menos de indignação, ou pelo menos de entrar dentro de campo e ir falar com algum mas tem todo o já direito levou disso, vários cartões amarelos. Está bem, mas nem sequer foi alvo da ação disciplinar. Fernando, não foi alvo da ação disciplinar. E o curioso da questão é que a última vez que o Sérgio tinha metido em problemas, excetuando situações de cartão amarelo, situações lá na Caprina, tinha sido no Moreirense Futebol Clube do Porto do ano passado, em que foi expulso. Por acaso lembras de quem foi o árbitro? Não foi, André? Tu tens excelente memória. Chama-se Hugo Miguel. E agora, incrivelmente, passado um ano, praticamente à mesma jornada, ou uma jornada de diferença, depois de um ano em que a CMTB frisou que o Sérgio Conceição até andava mais calmo, de repente volta a haver uma confusão, onde, atenção, o Sérgio não foi alvo de nenhuma ação disciplinar e o Hugo Miguel nisso escreve tudo, como a gente sabe. Neste jogo. Portanto, E pronto. Como fez o ano passado. É aquilo que o Zé estava a dizer. Fernando, há pouco referiste às imagens que vemos ali no canto inferior. Estas imagens. Eu disse logo na altura que vejo ele lá com a mão, não sei se acertou ou não. Se o Tabata faz isto, está sujeito. E depois vejo, está sujeito ao castigo. E depois vejo o coisa no interrogatório, salvo erro, ou no interrogatório, não é? Que eles foram chamados. No inquérito, disse que o coisa lhe pôs a mão no pescoço. Agora o Sportingista tem que acreditar no meu jogador, não vou acreditar no Agora só também uma coisa, André, para encerrar isto. Gonçalves, para encerrar isto, porque eu tenho recebido também muitas mensagens ao longo dos últimos dias sobre isto, que é, eu entendo a forma que nós temos de preocupar na defesa do futebol. E a defesa do futebol implica... Olha, mas é feio, estamos a dizer aqui, feio. De todos, do Tabata, tudo. Isso eu sei que tu dizes isso e não escolhe, mas não é isso que eu vou dizer. Nós aqui, as pessoas esquecem-se que falámos todos os clubes. E de repente, quando há críticas que o Luís Gonçalves perdeu a cabeça, porque é que vocês não falam dos outros? Depois, se falarmos do Rui Pedro Brás, que foi expulso, porque é que vocês não falam dos outros? Mas o Rui Pedro Brás está aqui há acontece um ano, já foi 2 vezes o Luís Gonçalves anda nisso. E nós referimos a estes casos e dizemos que o futebol... O Rui Pedro Brás, ao pé do que tem-se visto, é um bebê. Foca-te no essencial. E nós, sempre que acontece... Eu não estou a falar de clubes nem de nomes, estou a falar de comportamentos. Seja quais forem os clubes que ficam envolvidos neste tipo de situações, nós dizemos o ideal é que isto não aconteça. Mas depois, aquilo que nós vemos muitas vezes, André, é quando o Benfica se revolta, depois vais às tais redes sociais ou vais ouvir comentadores e acham que realmente ele não devia ter sido expulso. Mas aquilo foi uma vergonha que tinha que ter sido penalti. Pessoas ligadas ao Futebol Clube do Porto, bem o Luís Gonçalves, a ser expulso ou seja, indignado. E o que dizem é, mas o Hugo Miguel já prejudicou o Futebol Clube do Porto o ano passado e prejudicou agora em Braga. Portanto, se calhar, aquilo que querem é que vinque a indignação e pessoas com capacidade de influenciar a opinião ligada ao Futebol do Porto defendem isso. E depois chegamos ao Sporting é a mesma coisa. Os outros é que são os bandidos, os outros é que controlam os árbitros, também temos que ir para cima deles. Mas sabes uma coisa, eu não vi tamanha. E essa perspectiva clubística do que acontece nos relevados é que muitas vezes perpetua estes comportamentos porque depois a análise é feita mediante o clube que está envolvido. Mas este caso é o Futebol Clube do Porto, que sofreu críticas por causa disso. Também, noutras situações, também escalpelizámos aqui o que se passou nos outros clubes. Portanto, ninguém pode dizer que um clube está a ser criticado e o outro está a ser branqueado. Pelo menos aqui na CMTV e no Record, por aquilo que me toca, referimos todos os casos por igual. Mas o Futebol Clube do Porto, neste jogo, até tem razão. Foi prejudicado. Logo aos 3 minutos. Mas não o vejo. Estão aqui, agora é o Hugo Miguel. É o Hugo Miguel, não é que ele se chama? O Hugo Miguel. Mas este Hugo Miguel foi o vídeo-árbitro daquele jogo do Sporting que o Pepe deu um murro no Coates que era penalti. Foi o vídeo-árbitro também. Sim, era este também. Foi este também. No penalti do Taremi, que o Coates vai para fazer gol, foi o mesmo também. Tenho razão. E não vi ninguém se queixar. Mas eu não estou a dizer que eu tenho razão. Não, Benfica também se queixa do Dragão. Toda a gente se queixa e já prejudicou o Sporting 2 ou 3 vezes. Eu não sou mais papista que o Papa, salvo seja. Como adepto de futebol, eu disse aqui, e até tive cuidado de perguntar à Andréia se ela conhece algum clube que não tenha razões de queixa deste senhor. Portanto, se ele está no limite de idade, o Fernando diz, e bem, que ele pode meter um requerimento e fazer acontecer como o Carlos Xista ou o Rui Costa e ficar mais... essa informação. Era um bem para o futebol português se este senhor se fosse mesmo embora. E Diamantino, qual é a tua opinião sobre queixas e há, como percebemos, de vários clubes? O comportamento é justificado com essas queixas ou não? Eu posso utilizar a palavra irrita-me. Aquilo que me irrita mais é metermos tudo no mesmo saco. E não se pode meter tudo no mesmo saco. Os que fazem uma vez ou duas não
podem ser comparados aos que fazem 10, 20, 30 vezes. Não bem. pode ser tudo metido no mesmo saco. Enquadra-se, fica no saco de quem faz muitas vezes. Também não. Não estou nada de acordo com isso, meu querido. As atitudes ficam. Eu só vou dizer uma coisa. Benfica Futebol Clube do Porto, época passada. Benfica Futebol Clube do Porto, época passada. O lance do Pepe, Rui Costa achou que o Pepe devia ser expulso. Não entrou dentro de campo e não devia ter sido expulso. Mas ele e o Luizão imediatamente manifestaram a discordância em relação ao Arthur Soares Dias. Portanto, é um comportamento que qualquer pessoa, ou pelo menos os dirigentes em Portugal, tomam muitas vezes. Só para dar um exemplo, para não dizer que é o Rui Pedro Brás, para não dizer que o Rui Pedro Brás chegou ontem. O ano passado, o Rui Costa não devia ter sido expulso, foi escrito que invadiu o relevado e era mentira. Vimos aqui pelas imagens na CMTV. Mas até o Rui Costa e o Luizão, na altura, e o Rui Costa defendeu o Benfica como entendeu que devia defender. Só isso. Eu vou repetir aquilo que disse, se fui mal entendido, vou repetir novamente para ficar bem entendido. Não podem ser todos metidos no mesmo saco. Alguém que repete sistematicamente as mesmas cenas, jogo após jogo, ganho, perca, como disse o Fernando, não pode ser igual àqueles que fazem uma vez. Eu não vejo o Hugo Viana a entrar dentro do campo e ir direto aos árbitros. Não vejo o Rui Pedro Brás a entrar para o campo adentro ou quem está no banco do Benfica. Não vejo o do Moreirense. Pode-se ver, há algumas exceções. O Rui Pedro Brás fez agora recentemente. O Viana é o único. também já fez a entrada no campo dentro porque o protesto do Rui Pedro Brás não está no banco. E o Rui Pedro Brás foi expulso durante o jogo. Eu vou repetir novamente. Eu vou repetir novamente. Mas força. Repete, nós estamos a perceber o que é que tu estás a dizer, mas quem faz 10 vezes ou 15 vezes não é igual a quem faz uma vez. Desculpa lá. Tu não vês isto. Vamos supor que metade das equipas, metade dos clubes portugueses têm dirigentes que têm este comportamento. Já não falem todos. Metade. Cada vez que perdem um jogo, havia este rebuliço num campo de futebol. Tu sabes bem que se há pessoa que eu adoro pelo teu passado e pelo teu presente... Não sei. Tu tens de vestir, não é gostares de mim ou deixares de gostar. É mentira o que eu estou a dizer? Não concordo nada com isso. Estou a perguntar se é mentira. Uma coisa não tem nada a ver. A sistematização com que os fazem as coisas... Eu pergunto, é mentira o que eu estou a dizer? Não é mentira. Quantas vezes já viste o engenheiro Luís Gonçalves faltar ao respeito, ter estes comportamentos? Repara. Quantas vezes viste os dirigentes do Sporting, do Benfica, do Moreirense, do Belenenses fazerem isto? Mas também já dizer que não fazem. Mas quando fazem... Eu também já está aliado, é sério. Desculpa lá, querem que eu repita novamente? Não. Eu entendo o que estás a querer dizer. Mas eu não estou de acordo. Mas é ou não, José Manuel Freitas, mais grave quando alguém tem esse comportamento de forma recorrente? É mais grave o caso agora do engenheiro Luís Gonçalves, que foi mais uma vez expulso e só levou 15 dias. Mais uma vez? Mas as regras são iguais para todos. Mais uma vez. Foi mais uma vez. Não, mas eu não estou aqui a falar chinês, nem tu estás a falar dinamarquês. Eu já tinha 60 dias. Entendeste o que eu disse? Queres que eu te diga? Podes repetir outra vez que eu entendi o que é que tu dizes. Não concordo é com isso. O que é que não concordas? Não concordo que devem ser todos metidos no mesmo saco. Não! Devem ser todos metidos... Estou a falar em quantidades. Não estou a falar na qualidade. Diamantino, não é a tua nos factos opinião que nós vemos. Uma vez pode ser muito mais grave, um dirigente pode fazer uma cena mais grave do que as 10 vezes do engenheiro Luís Gonçalves em campo. Pronto, por isso mesmo. Eu estou a repetir e vou repetir novamente repete. Na quantidade. Eu já te percebi, mas repete. Não é gravidade. Não é gravidade. Tu agora acabaste. Não, pode chegar lá e dar um soco no árbitro ou dar um soco no... Não, deixa-me só esclarecer. O Diamantino acabou de dizer uma coisa que é... Um dirigente pode ser expulso só uma vez, mas pode ser muito mais grave do que aquilo. Lá está. E portanto, a questão que se coloca para mim é que os regulamentos em Portugal são todos omissos em algumas situações. É para proteger essa situação. Não. É que tu estás a defender que não devem ser todos metidos no mesmo saco e eu não tenho essa opinião. Em quantidade. Mas falar mesmo, na quantidade. Mas mesmo em quantidade... Mesmo quantidade, são todos iguais? Não. São todos iguais na forma de tratar Vês isto nos jogos do Moreirense com o Tondela? Não são clubes portugueses, não têm dirigentes. Pronto, está bem, ok. Pronto, queres ir para um caminho que te deixa confortável. Vês do Sporting e os mas já vi avançar, mas eu prometo vamos voltar a este tema. Vamos voltar a falar do Braga Futebol Clube do Porto, até porque temos várias imagens para analisar e podemos também colocar nessa ótica
diz aqui o Vítor Pinto, se as frases ditas mereciam a expulsão ou não, mas como prometido, vamos voltar. Mas antes também dar... Meus senhores, vamos avançar e prometo-vos dou a palavra para voltarmos ao tema, até porque temos mais imagens para vocês analisarem. Mas outro tema que marca a atualidade, todos os 10 ciclistas da W52 Futebol Clube do Porto foram constituídos arguidos na Operação Prova Limpa, que investiga a utilização de doping e adulteração da verdade desportiva. Ainda não são conhecidas as análises realizadas nos dias das buscas ao hotel onde estava instalada a equipa, mas sabe-se que todos os ciclistas estavam na posse de substâncias dopantes. Incorrem, por isso, um crime punido pela lei antidopagem. Além dos ciclistas, são também arguidos Nuno Ribeiro e José Rodrigues, ambos dirigentes da equipa. No total, são 12 arguidos. Há mais de um ano que a Polícia Judiciária investigava a equipa de ciclismo do Futebol Clube do Porto, mas a operação foi precipitada pela suspeita de que as doses de doping estavam a aumentar ao ponto de colocar a vida dos atletas em risco. E perante estes novos dados, Vítor Pinto, que posição deve ser tomada por parte do Futebol Clube do Porto? Assim que este assunto estiver clarificado, e eu já pude confirmar que mesmo a Federação Portuguesa de Ciclismo ainda não tomou posição, está à espera de uma clarificação daquilo que está a passar. Acho que, sinceramente, esta equipa está condenada, Andréa. E não há volta a dar-lhe. Todos os casos de doping, os grandes casos de doping, mesmo a nível internacional e até em Portugal, ficam sempre associados ao nome dos patrocinadores. Portanto, independentemente da equipa ser União Ciclista de Sobrado, a empresa A20 de Pódio, o caso vai ser sempre o da W52 Futebol Clube do Porto. E acho que só vai haver, independentemente neste momento, e entendo que o Presidente do Futebol Clube do Porto, que sempre apadrinhou a modalidade e fez um grande esforço para que a modalidade pudesse voltar ao Futebol Clube do Porto, achasse que poderia esperar algum tempo para ver o que é que se passava, ver como é que as coisas clarificavam. Acho que o processo, pelo que sei, está entregue ao Sr. Adriano Quintanilha, mas vai ser uma questão de dias, André. Mas já não devia ter havido uma posição, até da própria Pinto da Costa, uma vez que tem essa ligação e essa proximidade a esta equipe? Ainda não houve nenhuma aparição pública do Presidente do Futebol Clube do Porto desde que este caso aconteceu. E mesmo noutros casos que envolvem a equipa principal, normalmente não há intervenções avulsas relacionadas com isso. Essas aparições facilmente se Mas o Futebol Clube do Porto não tem por hábito, ao contrário de outros clubes, de utilizar esses meios para passar este tipo de mensagens. Normalmente, quando houver uma aparição pública, creio que Pinto da Costa pronunciará sobre isto. Agora, Andréa, claramente, esta equipa está condenada, esta parceria está condenada. Infelizmente, para o ciclismo português, isto é uma tragédia. Mesmo a volta a Portugal este ano, para mim, não vai ter seguramente o mesmo significado. Vários ciclistas que eram para mim ídolos, mesmo quando correu no estrangeiro, alguns deles, como o Omar Antunes e o João Rodrigues, ganhou brilhantemente a volta ao Algarve, transmitida pela CMTV o ano passado. É muito chocante perceber que afinal podia haver uma máquina de batota por trás disto tudo, e o nome da W52, do Sr. Quintanilha, que investe muito dinheiro na modalidade, e do Futebol Clube do Porto, está claramente manchado por este escândalo, e creio que será uma questão de tempo até o Futebol Clube do Porto, que não tem participação na gestão da equipa, como eu referi, é a União Ciclista de Sobrado que trata dessa parte, mas vai ter que se desvincular deste projeto. Não vai haver outra solução, porque a partir do momento que as acusações são tão graves, e ainda pior ainda, é isso que magoa mais, os próprios ciclistas já são arguídos e tinham estupefacientes em casa, ou pelo menos substâncias dopantes, a partir daqui não há retorno, André. O ciclismo português leva um golpe fortíssimo, é um escândalo que vai ter muitas consequências e veremos se vai ficar por aqui ou se a investigação poderá chegar a outras equipas, porque acho que em 2022, e com o cuidado e inclusivamente com o controle do passaporte biológico que é feito aos ciclistas, pensar que o doping organizado desta forma poderia passar incólume e impune, sinceramente, é uma atitude criminosa que pode ter causado danos irreversíveis à modalidade. Fernando, envia-te a reagir. Dizias, parece-me que achas que devia já ter sido tomada uma posição pública. Acho. Só o facto de ter sido encontrado nas casas, salvo erro, dos ciclistas, não foi? Produtos... Não, foi encontrado, foi no hotel em Trancoso. No hotel, houve também buscas domiciliárias. Também houve buscas domiciliárias. Nos quartos dos ciclistas. Mas é muito rápido. Se o Nuno Ribeiro tinha aquelas substâncias todas, era para dar a quem? Mas não estava nos quartos. Não, agora é sempre o mesmo. Não, porque eu nem sei andar de bicicleta. Nos quartos... Eu digo o Futebol Clube do Porto. Isto, atenção, não estou nada... A gestão é autónoma. Eu acho que só o facto disso ter encontrado substâncias dopantes nos quartos, nos corredores, o Futebol Clube do Porto devia desmarcar já. Acabou, pá. Paciência, nós não temos culpa nenhuma disto. Chega.
Chega. Não era esperar por uma oportunidade. Aceito isso. Jorge Nuno Pinto da Costa é ele que decide as coisas da forma como tem que ser. Só o facto disso, enquanto há as suspeitas, não foi encontrado nada, isto está aí averiguações, aceito. Agora só esse facto, nós não temos nada a ver com isto. O Sr. Quintanilha vá lá para o Sobrado, ou o quê, né? Com todo o respeito. Nós não temos nada a ver com isto. Não queremos estar ligados a isto. E amigos comandantes. Era o que eu fazia, acho eu. Porquê é que achas, José Manuel Freitas, já há tantos dados sobre estas buscas, sobre o que é que foi encontrado, já há arguídos... É que eu falo com o Partido da Eleição, não faço ideia. Porquê deste silêncio? Gostava de dizer só aqui uma coisa. Eu acho que... Vou ser muito claro outra vez. A W52 só atingiu a dimensão que atingiu enquanto equipa porque tem associado o nome do Futebol Clube do Porto. Claro. Depois dizer... que o Sr. Quintanilha deve ser a pessoa que está mais triste. O Presidente do Futebol Clube do Porto também estará. Mas o Sr. Quintanilha é um aficionado da modalidade, deve ter gasto fortunas incalculáveis com o ciclismo. É evidente que tirou dividendos disso para as suas empresas. Mas e no dia seguinte reagiu logo publicamente, dizendo a confirmar-se que acabaria com a equipa. Nem sempre vou ao encontro daquilo que o meu amigo Fernando Mendes diz, mas agora estou perfeitamente de acordo com ele. A partir do momento que há estes indícios todos, que há arguídos, que há um inquérito, o Futebol Clube do Porto já se devia ter desmarcado. Mas isto aqui não é indícios. Estava lá, sim, está lá material. Sim, pois. Aí acabou. Só por aí, mais nada. A prova material já é muito grande. Nada a ver com o Futebol Clube do Porto. A prova material já é muito grande. Eu percebo, e todos nós sabemos, e todas as pessoas sabem, como é que surgiu esta parceria. Mas a verdade é que a equipa só ganhou a dimensão. Esta equipa é vista na estrada como o Futebol Clube do Porto, não é da W52. Claro. É o Futebol Clube do Porto que está a competir. E, portanto, isto não aconteceu de geração espontânea. Olha, amigo, empresta aí umas camisolas do Futebol Clube do Porto, temos aqui um grupo de já ouvi isso, curiosamente. Não pode ser. E, portanto, nesse sentido, admito também, o Sr. Quintanilha ali ou no Record 2, que diz que eu voltei a falar com o Sr. Pinto da Costa e que nem sequer falaram deste caso. Eu não acredito. Peço muita desculpa. Claro, peço muita desculpa, mas não acredito. Percebo que o Sr. Quintanilha esteja profundamente aborrecido e incomodado, que o Presidente do Futebol Clube do Porto também. Só uma informação complementar. Deixa só terminar. Força. Deixa só terminar. Vítor, só terminar. Não, força é importante. Acho, até pela respeitabilidade que o nome Futebol Clube do Porto, a instituição, o clube tem, a sua massa associativa aos seus adeptos, vir alguém, nem que fosse incomunicado, demarcar-se desta situação. Pronto, a informação é que ainda não foi tomada nenhuma decisão porque os ciclistas, ou todos os ciclistas, ou a maior parte dos ciclistas, garantiram ao Sr. Quintanilha que não tinham tomado nada. E tendo em conta... Mas estavam as análises. As análises está bem. Tendo em conta que foram feitas análises. Até para o contrário, eles têm direito à posição de inocência. Se haver uma posição mais genérica do Futebol Clube do Porto, apenas dizendo que se confirmar que não vai tolerar e que não se revê nesse tipo de comportamentos, mesmo que não confirmados. Emitir esses comunicados pro forma só para marcar a posição, isso realmente não é costume acontecer, mas neste caso, ante a gravidade, a minha perspectiva é muito simples, André. O Futebol Clube do Porto já tem chatices que cheguem. O Futebol Clube do Porto já foi arrastado para questões com a Justiça recentemente que provocaram um enorme desgaste ao Futebol Clube do Porto, aos seus dirigentes e ao seu presidente. Não precisa de mais esta chatice. No entanto, admito que a partir do momento que os ciclistas, e dizem-me que até a chorar, que juraram ao Sr. Quintanilha que não tomaram nada, no mínimo, esperar pelas análises, perceber se as análises vão indicar alguma coisa e a decisão final ser tomada, que é isso que me estão a dizer, será tomada na posse de todos os dados. E, de facto, Andreia, a própria Federação de Ciclismo diz que não se vai meter em nada até... Deixa-me também ouvir o Diamantino. A verdade é que sabemos como é que as coisas às vezes funcionam de forma, muitas vezes até de forma injusta. Quando há um caso de doping associado a uma marca, neste caso a marca Futebol Clube do Porto, as pessoas tendem a generalizar e a não cingir-se apenas ao ciclismo. E volto a dizer, muitas vezes este tipo de conversas acontecem até de forma algo injusta. Parece-te que até por aí, para limpar a imagem da marca Futebol Clube do Porto, já deveria ter sido tomada uma posição? Sim, já falámos nisso há dias e concordo plenamente que o Futebol Clube do Porto... Eu na brincadeira até achei que quando se falou, ouvi várias pessoas, achei que aquilo que usei, e por acaso ia dizer, e disse há pouco no Fernando Mendes, vinha com o Fernando Mendes e vinha a dizer precisamente aquilo que o Zé acabou de dizer, que era aquilo que ouvimos no início logo, é que dava a impressão que havia ali um grupo de excursionistas que tinha passado por ali e tinha pedido um equipamento ao Porto, ao Futebol Clube do Porto, e que ia correr
com o equipamento do Futebol Clube do Porto, foi a ideia que deu. É como aquelas pessoas chamam a equipa de voleibol feminina Associação José Moreira, mas isso é a mesma coisa. Pois, mas no início... Não vale a pena. Depois percebemos que... A JM Futebol Clube do Porto. Alguém fala em AJM. Não, a Associação José Moreira, não, algumas televisões de clubes rivais, por exemplo. Depois ficámos a perceber que no final não é bem assim, que é um patrocínio do Futebol do Porto, embora, como o Vítor diz, é uma gestão autónoma, não tem nada rigorosamente a ver com o Futebol Clube do Porto. Mas estou de acordo totalmente com nem o Sr. Quintanilha tem participação na gestão. Desculpa lá, eu por todo o respeito que tenho pelo Futebol Clube do Porto, tenho um grande respeito, foi meu vice-presidente no Felgueiras, e tenho pena do que está a acontecer para o Sr. Adriano Quintanilha, que é uma excelente pessoa e um bom amigo, e é pena isto estar-lhe a acontecer a ele também, ter batido à sua porta. Agora é assim, esta coisa do... Faz mesmo aquilo que o Vítor estava a dizer, vamos esperar pelas análises. Mas segundo ouvi, disseram, eu não acompanho muito este tipo de casos, foi encontradas as substâncias nos quartos dos atletas. Sim, vamos ter que perceber. A mesma coisa que eu... Há muita coisa que tem que se verificar. A partir do momento eu mantenho a minha opinião. Acho que a parceria está condenada e acho que esta equipa não vai ter condições para fazer esta época. Mas isto é a minha coisa que eu não consumir droga, mas ir à minha casa e encontrar em 2 sacos de cocaína. Aliás, espero eu... E as substâncias que eles tinham era para quê? Para vender? Não, estás à vontade. Eu só quero dizer uma coisa. Eu, a partir do momento em que o diretor desportivo da equipa é detido e tem na sua posse uma série de material dopante, o Futebol Clube do Porto, a partir desse momento, tem que se demarcar imediatamente. Muito bem, mas senhores, como prometido, vamos voltar ao tema Sporting de Braga, Futebol Clube do Porto e alguns castigos e outros momentos relacionados com o final desse jogo. O Futebol Clube do Porto acusa o árbitro Hugo Miguel de atitudes provocatórias durante o jogo com o Sporting Braga. O diretor de conteúdos do clube garante que Hugo Miguel fez um gesto a Taremi ao intervalo, como que sugerindo que o avançado tinha simulado um penalti. A outra atitude encarada como provocatória pelo Futebol Clube do Porto prende-se com as palavras ditas a Luís Gonçalves no final do jogo. Hugo Miguel disse ao dirigente para interpor uma providência cautelar já depois de ter sido expulso. O Porto garante ainda que o árbitro terá dito a Francisco Conceição que naquele dia o jogador não se tinha atirado para o chão. Terá acontecido no momento em que o avançado ia cumprimentar Hugo Miguel no final do jogo. Perante estes novos dados, Diamantino, parece-te que o Futebol Clube do Porto tem razão para achar que Hugo Miguel foi para aquele jogo de má fé? É difícil eu dizer isso, que foi de má fé. Que há árbitros, e eu já o disse aqui, muitas vezes, aquilo que estávamos a discutir há pouco, o que escrevem nos relatórios, o que não escrevem nos relatórios, passou-se comigo também, enquanto jogador e treinador, mais como treinador do que como jogador, de coisas escritas que eu não tinha dito e que não tinha feito. E, portanto, eu deixo sempre esta margem também para a defesa de, muitas vezes, de muita gente que se queixa. Estamos a ver já agora, Diamantino, o momento em que o Porto diz que o árbitro faz o tal gesto... a dirigir-se a Taremi que teria simulado o penalti. Parece que isto é uma provocação? Pode ser interpretado como uma provocação? Não parece. Isto foi dito ao Taremi, como podia ter, foi feito ao Taremi, como podia ter sido feito a outro jogador qualquer. Como muitos fazem durante o jogo, a fazer assim... Por tudo aquilo que se fala do Taremi, é normal que se empolgue mais esta situação do tu mergulhaste novamente, ou uma coisa assim do tipo. Só por isso, porque isto é um gesto com o árbitro. Os árbitros fazem qualquer jogador, quando às vezes simulam as faltas, assim, levanta-te, mandaste para o chão, levanta-te, mas é rápido. Não relevo muito isso. As outras já é mais grave, o árbitro não tem que dizer, embora que fosse em tom de brincadeira ou não fosse, não tem nada que se dirigir ao Francisco Conceição, não é? E dizer aquilo que disse. Não tem rigorosamente nada que fazer isso. E depois a boca da providência cautelar também não era necessário. Se disse isso também, não tem nada que se estar a meter nessas coisas. Também não era... Agora, é fraquinho, como a grande maioria dos árbitros, como a grande maioria dos árbitros, e eu hoje quero corrigir, há pouco vinha a dizer ao Fernando, para não me esquecer, depois de ver aquele jogo ontem da Liga dos Campeões, aquele grande jogo do Real Madrid com o Manchester City, quero dizer até que o Porto não foi expoliado num penalti, foi expoliado em 2. Porque ao ver aquilo ontem, e os nossos hiper árbitros, comentadores árbitros, que me desculpem, todo o respeito que tenho por eles, foi expoliado em 2. E o Benfica foi expoliado num penalti também no sábado com o Famalicão. Porque ao marcarem aquele penalti ontem, e estamos na meia-final da Liga dos Campeões Europeus, depois do grande jogo que assistimos, não há razão nenhuma, e eu aqui disse que também aquele penalti do Al-Musrati eu não marcava, o do Benfica eu também disse,
Eu não marcava, mas depois de ver aquilo ontem, acho que são os 2 penaltis, portanto o Porto tem razão. Foi espoliado em 2 penaltis e o Benfica num. E agora na tua rede social faz um inquérito e pergunta aos adeptos do Benfica se perante situações dessas, eu sei que estou a ironizar, em situações dessas em que o Benfica se sente espoliado, como já disse várias vezes esta época, até conseguiu passar este fim de semana de 9 para 12 pontos, mas enfim, empatou com o Famalicão, quanto muito eram 2 pontos, era de 9 para 11. Mas passemos à frente. Faz um inquérito aos adeptos do Benfica e pergunta se acham que o Benfica deve reagir logo na altura e deve haver alguém que tente chamar à razão os árbitros. Não é preciso insultar, Diamantino, não é preciso insultar ninguém. Mas que chama à razão os árbitros ou se devem reagir no dia seguinte para nos Benfica. E aquilo que estávamos a dizer um bocado a Andreia, não é segredo nenhum porque o Diamantino é sério, portanto mantém o que diz, foi a grande dúvida que eu tinha era, se um dirigente, e no início não se estava a ver nenhum pé de vento à volta do Hugo Miguel. Chega à Vera Duarte e diz, ainda bem que não nos vais apitar mais e que foram 6 penaltis em Moreira de Cónegos e hoje, se isso é motivo para expulsão, isso é suficiente para expulsão, porque não estava a haver nenhuma confusão. A confusão é depois, a seguir ao vermelho. Antes disso, todos vimos as imagens, não vemos confusão nenhuma à volta do Sr. Hugo Miguel. Estas frases que ele reporta, e eu estou-me a referir àquilo que o Sr. Hugo Miguel escreveu no relatório, estas frases são suficientes para expulsar um dirigente? Porque depois, Andreia, toda a gente olha para o que aconteceu depois. O senhor depois passa-se da cabeça e foi a correr para o Hugo Miguel, ia de mão levantada e não sei o quê. Mas isso foi a seguir à expulsão, caramba. No momento da expulsão, está tudo calmo, relativamente calmo. E o Diamantino, que é sério, disse que tal como eu, tem dúvidas, ou pelo menos acha que não é motivo, um dirigente chegar lá e dizer que ainda bem que não nos apitas mais, e isso ser motivo para a expulsão. É uma dúvida que eu tenho. A menos que se tenha passado algo que ninguém viu nas imagens, e as imagens é que estão a ser utilizadas aqui como arma de crítica, e de facto a reação depois é uma reação mas é isso demasiado que nós intensa. Nos referimos. Agora, referimos que eu a me isso, referi. mas isso é depois da expulsão. Claro, o que ele disse, no momento da expulsão, olhando ao que está no relatório, olhando ao que está no relatório e que escrevemos hoje no Record, porque o Sr. Hugo Miguel não mudou a versão, é o que está no relatório, dizer que foram 6 penaltis e que ainda bem que não nos apitas mais, mas queria com mais umas palavras que era ainda bem que vais acabar a carreira e não nos apitas mais. Acho que foi assim. Isso é motivo para expulsão? Isso é faltar ao respeito ao árbitro? Isso é colocar em xeque a honra e a reputação do árbitro? Acho que não. Agora, um dirigente pode dizer ao árbitro que se enganou e que não marcou penaltis? É uma dúvida que eu tenho. O árbitro pode achar que ainda bem que não nos apitas mais, pode estar a chamar ladrão. E pode ter essa interpretação. É essa a questão que eu estou a colocar. É esse o critério que se utiliza? É que se é esse critério que se utiliza, então tem que ser igual para todos também. Mas olhando, José Manuel Freitas, para o relato que é feito pelo Futebol Clube do Porto, não só estas palavras, que segundo o Futebol Clube do Porto não eram suficientes para uma expulsão, como aquelas dirigidas, ou que terão sido dirigidas a Francisco Conceição e aquele gesto a Taremi, tem razão o Futebol Clube do Porto para achar que, de facto, Hugo Miguel provocou uma reação do Futebol Clube do Porto? Bom, se o engenheiro Luís Gonçalves só disse ao árbitro do encontro que não nos vai apitar mais para acabar a carreira, não vejo motivo rigorosamente nenhum para alguém ser expulso. Não vejo motivo... Ou dizer ao Hugo, foram 6 penaltis. Não vejo, a sério, não vejo. Relativamente, se confirmar... É o que está no relatório. Não, mas não estou a discutir isso. Não estou a discutir. É confirmar-se que o senhor árbitro dirigiu a Francisco Conceição essa frase de que hoje não te atiraste para o chão e que esta atitude... Eu tenho uma opinião contrária à dos meus queridos amigos ex-futebolistas sobre este gesto. Mas porque é que por carga d'água é que o senhor árbitro está... Quantas vezes vês isto no jogo? O árbitro a fazer isso? Não é isso, Fernando. Isso é sistemático. Vou dizer uma coisa. Não é isso. Se ele dissesse isto ao Vitinha... Se ele fizesse este gesto ao Vitinha ou ao Fábio Vieira... Não, porque há um lance
polémico na área, onde ele está a dizer ao Taremi que ele se atirou. E nós vimos todas as imagens. E ontem à noite aqui na CMTV chegaram a um consenso que há de facto o Ian Couto a cair em cima da perna do Taremi. E ele não se atirou, porque se atirasse tinha que levar cartão amarelo. Atirou-se 2 metros depois do outro. Não. Espera aí, em que clube é que eu vi isso acontecer há uns tempos e foi penalti? Não, toda a gente ficou culpado. Não, mas aí é diferente. Lances totalmente diferentes. Espera aí, vamos adiantar. Vamos ver esse lance, mas o José Manuel Freitas dizias que o gesto para ti não é normal. Não é normal. E se o gesto tem a ver realmente com o lance em final da primeira parte, em que saltam 2 futebolistas à bola, o Ian Couto está a saltar, acerta na perna de Taremi, o Taremi aí não fez nenhum gesto de mergulhador. Como é que o senhor árbitro vem com esta coisa? Peço muita desculpa, é a minha opinião. Eu sei que tenho um partido perigo e que não consigo ser tão equidistante assim, mas neste caso concreto, por carga d'água é que o senhor árbitro diz ao Taremi que ele estava a simular. Taremi não, desta vez, em defesa dele, e eu sou crítico de algumas situações... Esse é que é o problema. Então vamos... Mas está a falar do Taremi. Lá está. Jurisprudência, lá está. É uma coisa que eu vi no futebol. Que olhemos para essas imagens para podermos falar sobre elas. Aos 45 minutos é um lance polémico na área do Braga, sobre o qual os meus companheiros de painel já têm aqui debatido. Ian Couto falha o cabeceamento e de costas para Taremi acaba por pisar o calcanhar esquerdo do avançado que cai. Depois, no relevado, o árbitro Hugo Miguel e o VAR Fábio Melo entenderam que não existiu qualquer falta sobre Taremi. Costas nem sequer vê, por amor de Deus. Como é que o Taremi podia mergulhar aqui? Portanto, achas que nunca poderia ter sido considerado uma simulação de Taremi? Andréia, eu tenho muitas dúvidas em relação a este lance. Eu acho que este lance é um lance de VAR. Acho que o Ian Couto vai atacar a bola e que não faz ideia nenhuma onde é que vai, passa a expressão a aterrar, tocou na perna de Taremi e, portanto, este é aqui um lance de discussão, de interpretação, se é castigo máximo ou não. Que o Taremi aqui não mergulhou, absolutamente. É impossível ter mergulhado. Fernando, qual é a tua a minha opinião. É lógico que toca, mas volto a dizer, digo o mesmo que disse do Paulinho. O Paulinho, está tudo com coisa, vê-se claramente o guarda-redes a tocar-lhe, e a queda foi depois, digo-lhe a mesma coisa, se caísse logo era penalti, e eu tenho a quase certeza. Se o Taremi aqui andou, toca-lhe, se nós virmos bem, toca-lhe, passado 2 metros é que ele cai. Ele falha ao é a mesma passado 2 metros é que ele cai. É a mesma justificação de Sporting. Agora, há ali um toque, a perna que é tocada, é a perna que é tocada que falha ao apoio. Vai para ali. É a mesma justificação de Sporting deu para o Paulinho. Toca-lhe na perna. Anda ali uma passada a seguir, outra passada e depois é que cai. Aqui do meu ponto de vista... Vou apenas pedir à realização para deixar correr, para percebermos o momento da queda. Não é nada uma passada. 2 passadas. É a primeira vez que ele pôs o pé esquerdo agora. Agora, por exemplo, as pessoas estão a ver as imagens. A terceira passada é que vai cair. As pessoas estão a ver as imagens. Eu já disse aqui, estou a ver as imagens assim. Eu acho o Taremi um jogador excepcional. Acho que o Taremi abusa em algumas situações. Aqui, não venham dizer. E, portanto, quando o Sr. árbitro, Hugo Miguel, a caminho do intervalo, diz a Taremi que ele mergulhou, está a gozar com o futebolista do Futebol Clube do Porto. É a minha leitura. O que é que querem que eu diga? É a minha opinião. Para essa leitura, Vítor Pinto? Há um senhor que estava a ver para a televisão, o senhor Fábio Melo, que praticamente não se deu por ele ao longo do jogo, até houve outras alturas que se fazia piadas. Creio que houve um treinador que perguntou se o Vídeo Arte estava a comer pipocas. Creio que foi no Brasil um treinador português. Neste caso, é muito estranho que não tenha havido em nenhum dos 3 lances, embora no segundo continue a sustentar que não há falta nenhuma, mas sobretudo no primeiro e no terceiro. Sim, no primeiro. Já vamos lá. Exatamente, eu prometo que vamos ver as imagens. Agora a originalidade aqui, a Andreia, foi que se vê, claro, é a mesma justificação que existe para o caso do Paulinho, que é o pé que é tocado pelo jogador adversário é o pé que vai falhar o apoio. O Taremi é tocado na perna esquerda e é na primeira vez que a perna esquerda vai ser pousada. Não é a seguir a 4 ou 5 passadas, as pessoas estão a ver. Não é hipótese de enganar as pessoas. Foi tocado e agora vamos acompanhar. A primeira vez que pousa o pé esquerdo é quando falha. É a primeira vez que pousa o pé esquerdo. Não, cai 2 metros depois. É a primeira vez que pousa o pé esquerdo. Foi exatamente a justificação que o Sporting deu para ser penalti. Deu mais 2 passadas. Passar 2 passadas é que cai. Exatamente. Exatamente a mesma justificação. A porrada que ele leva, o toque que ele leva, ainda dá mais uma passada que a perna esquerda, ainda dá mais uma passada. É que o toque não era penalti. Que a perna tocou e depois é que cai. Ele só dá um passo. Ele só dá um passo. Não dá um passo, não dá 2. Mas eu não percebo, porque isto começou assim.
Não foi o toque que provocou a queda. Depois, afinal, já há toque, mas como o jogador está de costas... Inicialmente era o toque... Eu acho que a situação do Ian Couto é depois está a vir de costas involuntário. e tocou, como está a vir de costas, não pode ser penalti. Agora já estamos a chegar que há mesmo toque, mas o jogador dá 3 passadas. Está sempre a mudar de posição. Quer dizer, em relação a isto, e mantém. Ou 4. Houve toque involuntário. O Ian Couto não sabia que ia tocar no Taremi. Agora, ninguém faz penalti. O que está aqui em discussão é o Futebol Clube do Porto considerar que foi uma provocação do árbitro no final da primeira parte. Do mergulho. Isso é que nunca seria. Não, entendendo eu que não houve nenhum mergulho do Taremi, mas sou eu, não houve mergulho do Taremi, acho que o árbitro podia perfeitamente ter evitado o gesto. Ponto final. Diamantino, para ti, já agora é penalti para ti? Não é penalti. Eu não sei o que é que as leis dizem. Alguma tentativa de Taremi de tentar iludir o árbitro? Também não. Isso é de certeza que não. Agora, penalti, na minha opinião, e pode vir os espanhóis e franceses e, a maioria dos analistas e portugueses, não é penalti absolutamente nenhum. É involuntário, completamente involuntário. Mandar-se para o chão, desta vez, também não vamos sacrificar o Taremi, não se mandou para o chão. Muito bem, vamos então avançar para mais um lance que marca este jogo e este talvez seja até o mais polémico do encontro. Aconteceu logo aos 3 minutos. O lance é entre Evanilson e Mateus. O avançado portista é derrubado pelo guarda-redes na área. Hugo Miguel entendeu que não houve motivo para penalti e o VAR, que era Fábio Melo, teve a mesma opinião. Um lance que motivou muitas críticas por parte dos portistas. Fernando, aqui é penalti? Não entendo como é que não se marca isto. E pedia, mais grave ainda, nós estávamos aqui a fazer o jogo em direto, a primeira imagem que dá não parece rigorosamente nada. Cruzar a bola e depois o guarda-redes vai contra ele. A imagem de frente, até podia ter partido a perna ao Evanilson. A entrada é de uma maneira que... Agora, o árbitro não marcou e o árbitro onde é que ele andava. A nossa primeira reação a fazer aqui no jogo é que não era penalti. Depois, aqui é incrível, olha para isto. Portanto, aceitas que para o Hugo Miguel também possa não ter... Não. Que o Hugo Miguel possa não ter visto. Isto é penalti claríssimo. Claríssimo. Agora, eu na minha opinião, penalti claríssimo perante as leis, na minha opinião, uma coisa é driblar o guarda-redes e poder ficar em posse da bola para fazer gol, ou para fazer um passe para gol. Outra coisa é fazer um cruzamento. É que ele cruza a bola e só depois... É igual. É isso que eu estou a falar. Que a bola esteja em jogo. É isso que eu estou a falar. Claro. As leis, para mim, não borrifo-me para as leis. Eu estou a dar a minha opinião sobre um lance que eu entendo como acho que deveria ser. Podia partir a perna ao rapaz. Olha para isto aqui. Olha tal e qual. Mas é assim, o lance que eu acho para penalti nestes lances, quando dizem este é o lance fatídico para os guarda-redes, é o lance clássico. O lance clássico é quando o jogador dribla o guarda-redes e vai ficar em frente à baliza para fazer gol e é derrubado pelo guarda-redes, mesmo depois de ser o primeiro a tocar na bola. Nestes lances custa-me marcar penalti porque... mas é penalti, perante a lei. Mas custa-me porque o jogador já se desfez da bola. E é inevitável o choque do guarda-redes com o jogador. Se o guarda-redes sair de forma descontrolada, é inevitável. Sim, mas a bola já não está lá. A bola já foi cruzada. É que um defesa, se atirar de forma descontrolada, depois barra o avançado se e a falta. Se tiver a bola, é penalti. Se a bola estiver jogável dentro de campo... isso é outra coisa. Aqui, depois dele ter cruzado... Eu lembro do lance e nós estávamos aqui. Aquele do Taremi, por exemplo, em Guimarães, com o Bruno Varela, ele pareceu-me que não era, mas até... Não, é diferente. Se o Taremi põe a perna para a esquerda ou tenta provocar contacto, é uma coisa. É que o Taremi até se desviou depois para procurar. Mas aí eu ainda compreendo que desviou a bola do guarda-redes. Lembras-te desse, Tininho? Depois pode ficar com a bola. O ano passado estávamos aqui... Aqui não, aqui já o Evanilson desfez da bola. Estávamos aqui, só porque foi o ano passado. Mas é penalti. Sporting Passos de Ferreira. Como o Marco Pina até disse que era grande penalidade a favor do Passos de Ferreira. O jogador chuta a bola à baliza. O guarda-redes já tem a bola nas mãos e o Coates vai e toca nele. O Marco diz que é penalti. Eu acho que não faz sentido nenhum. Uma coisa é em cima. Uma coisa é... Agora, aqui, apesar dele... Perigosíssimo esta entrada. José Manuel Freitas, entendes que o árbitro em campo possa não ter visto e já agora como é que vês a atuação do vídeo-árbitro? André, tu fazes-me cada pergunta mais complicada. Eu já disse tudo o que tinha a dizer sobre o Miguel. Agora fala sobre o vídeo-árbitro, para não falar do Mas neste caso poderias aceitar que em campo o árbitro pudesse achar que não era? Não consigo ver na imagem onde é que o árbitro está posicionado, mas se tiver Está longe.
se está longe é porque aqui nem se vê, olha lá. está a acompanhar, não está em forma física necessária para acompanhar as jogadas mais em cima. Está ali no meio, já agora está numa zona central. Da posição em que está tem que ver o lance. Dali daquela posição tem que ver o que é que está a acontecer. E devia logo ter marcado grande penalidade. Mas na presunção de que não viu, e manda logo marcar canto, e portanto entendeu que não tinha havido grande penalidade, eu realmente pergunto o que é que o vídeo-árbitro estava a fazer. O que é que este penalti vai para o anedotório deste campeonato nacional em relação a outras grandes penalidades que nós sabemos, e jogos do Benfica, jogos do Sporting, outros jogos do Futebol Clube do Porto, que não foram assinalados e que deviam ter sido, e daí a questão de que tem que haver uma reciclagem profunda em termos de arbitragem, em termos das pessoas que dirigem os árbitros, das pessoas que comandam a arbitragem, de quem é que está no vídeo-árbitro, uniformização de critérios, enfim, uma série de situações para contribuir. Possivelmente tem que haver uma reformulação nos árbitros, no quadro dos árbitros, que a maioria é muito fraquinha. Diamantino, a todos os níveis. Até a liderança também não é grande coisa. Já ouviste falar o presidente dos árbitros, Vida Terreiro, emitir uma opinião que seja... Fontelas Gomes? Exatamente, é esse senhor. Não. E, portanto, também fica o odioso da questão para os árbitros, para estas situações todas e para as confusões que existem. Resumido e concluído, este penalti é uma situação inacreditável. Inacreditável não ter sido assinalada. Eu vou dizer o que é que aconteceu. Eu estive aqui, este jogo foi na segunda-feira, eu saí daqui quando cheguei a casa para me documentar sobre o jogo. Tinha o jogo a gravar e comecei a ver... E quando vi, disse, realmente, porque é que isto não é penalti? O que é preciso ser penalti? Lá está, uma coisa que o Fernando disse, que é, então, ainda bem que não aconteceu. Se calhar só se o Evanilson tivesse partido a perna e não estou a atacar o guarda-redes do Sporting de Braga que fez o papel dele. Mas eu continuo a dizer, este tipo de lances, na minha opinião, são gravíssimo. Isto é uma entrada... Mas as leis não são assim, Diamantino. Está bem, mas as leis não são assim, Diamantino. A questão não é essa. Está bem, mas eu estou a dizer... Eu entendo que tu achas que se a bola for soltada pode ser barrido. O guarda-redes impediu o Evanilson de fazer o que fez. Diamantino, se tu achares que isto não é falta, porque a bola foi soltada, ele pode colocar em causa a integridade física do colega numa entrada destas, mas como a bola não está lá, não é nada. Mas é assim, ele impediu o Evanilson de fazer o que queria fazer? Impediu? É uma ação faltosa. Mas impediu o Evanilson de fazer o que queria fazer? A bola está jogável. Mas a entrada é suficiente para marcar um livre direto. A bola está jogável. Eu não estou a dizer que não. Só em termos de comparação, ao meio campo, ainda há pouco, no Liverpool com o Villarreal, o Danjuma ia-se a isolar e o Van Dijk fez uma placagem. O árbitro marcou falta, livre direto e cartão amarelo. Aqui um lance com o Darwin, houve uma placagem e não houve nada, não houve penalti. Lá está, os critérios, pois, esse é que é o problema. Muito bem, vamos para mais um lance. Dizemos que foi um erro. E foram poucos minutos depois, 2 minutos depois, aos 5 minutos, mais um lance polémico na área do Sporting de Braga. O Futebol Clube do Porto reclama penalti porque entende que Al-Musrati tocou com a bola com o braço esquerdo na sequência de um cabeceamento de Pepe. Tanto o árbitro como o VAR entenderam que o jogador tinha o braço em posição natural. Está em posição natural, Vítor? Tem que se ver o lance desde o início. O braço está em posição natural, está encostado ao corpo. É completamente diferente do lance de ontem do Laporte com o Manchester City. Portanto, tendo em conta todas as circunstâncias que envolvem este lance, independentemente depois, quando a bola bate, há um movimento do corpo, mas o braço está sempre na vertical. Aquilo que eu digo sempre a André, e muitas vezes as pessoas dos clubes não percebem isto, acontece com o Futebol Clube do Porto, acontece com o Benfica, também às vezes acontece com o Sporting, perdem demasiado tempo a debater lances que são demasiado discutíveis. E este é um daqueles em que teres comentadores do Porto, influencers do Porto, pessoas ligadas ao Futebol Clube do Porto, a insistirem neste lance, não faz sentido absolutamente nenhum. O Futebol Clube do Porto, aos 3 minutos, foi expoliado de um penalti escandaloso. E é nisso que se tem que centrar, porque aí tem razão, não há discussão. Estar a debater a questão do Musrati, estar a debater depois a questão do Taremi, que também suscita demasiada discussão, vai retirar o foco daquilo que é claro e indiscutível. Neste caso, é um lance limpo, é passar à frente, é limpo. Sendo Musrati, era limpo se fosse o Uribe, era limpo se fosse o Ugarte, era limpo se fosse o Weigl. Eu acho que... E vou repetir aquilo que disse há pouco, vou corrigir a minha análise ao lance do Benfica na semana passada, no sábado, com o Famalicão. Por acaso até tem o braço mais aberto, o braço até está mais fora da posição do Al-Musrati. Bate nas costas do... Não, bate no braço. Não, mas bate primeiro na... Pois,
Por isso é que eu digo, por isso é que eu digo que agora corrige aquilo que disse. Acho que o do Benfica, eu disse que não era, acho que é penalti. Acho que este do Al-Musrati, ao contrário do que o Vítor está a dizer, não é discussão, para mim passa a ser penalti depois do que vi ontem. Eu ontem vejo um jogador a cabecear. O Laporte tem o braço aberto. Não se pode generalizar isso, o braço aberto, pá. O Laporte tem o braço aberto. Não é igual. Também não são não é bons. igual. Eu não posso aceitar que um jogador que vá cabecear a bola não consegue saltar com o braço junto ao corpo. É ele próprio, com a cabeça dele. E outra coisa, desvia a bola e a bola bate-lhe no braço. Diamantino, e um dos motivos pelos quais na arbitragem é avaliado que este lance é faltoso é quando o braço está levantado acima do nível dos ombros. Que é exatamente o que aconteceu neste lance. É o próprio jogador que cabeceia a bola. Sim, eu sei. É o próprio jogador que cabeceia a bola, nem sequer mas tem está o braço a ver numa posição completamente antinatural. E eu estou a dizer que isso na lei é penalti, mas para mim não era penalti. O jogador não fez aquilo com intenção. E quanto a este lance... Não tem intenção. Mudar estas leis, não tem intenção. Fernando, neste lance, mas a intenção, no lance de Al-Musrati, aceitarias que tivesse sido marcado penalti? Não aceitaria. Há um desvio do jogador do Porto, salvo erro, e salvo erro ainda há um desvio, há um toque ligeiro do jogador do Braga ali quase em cima do Al-Musrati. Como não aceitava se no jogo do Benfica-Famalicão fosse marcado aquele penalti, como não aceito um penalti que foi marcado em Tondela a favor do Sporting, do jogador de costas e de Tondela. Não aceito de maneira nenhuma. Portanto, muito bem. Bem dito. De acordo. Também já o disse aqui. Um jogador chuta a bola à baliza, um jogador está de costas. Nestas 4 situações... Mas esse é penalti. Foi. Mal assinalado. Não aceito. Como o João Pedro. Não aceito. É um remate à queima-roupa do Sarabia. Portanto, destas 4 apesar da bola, a bola ia para a baliza. Destas 4 situações de... Olha, sabes o que é que esta conversa merece? Sobre estas discussões dos penaltis? Lá em Sevilhos, quando eu era miúdo, havia um senhor fragateiro que não percebia nada de futebol e estava sempre ao lado do outro que lhe gritava penalti. E ele virava-se para ele e dizia assim: amigo, hei de morrer e não sei o que é um penalti. Assim, mas está cada vez pior. Eu não vou por esse caminho. Ser treinador, sinceramente, já não sei o que é penalti. Mas ainda vais a tempo, Não sei o que é penalti e o que não é. Destas 4 situações de pontapé de penalti que aqui falámos, estou de acordo com o que disse o Fernando em relação àquela então dela. Estou de acordo que este não fosse penalti. Estou de acordo que não fosse penalti o do Famalicão. E o de ontem estou de acordo. O de ontem pareceu-me claramente penalti. Claro, lá Porto está com o braço completamente aberto, acima da linha do ombro. A bola bateu-lhe no braço. Não, a bola bateu-lhe no braço, ninguém mandou ter lá o braço. Cortava o braço. Claro. José Manuel Freitas, então analisámos 3 lances em que o Futebol Clube do Porto fala em 3 penaltis. Só tem razão no penalti do Evanilson, porque esta situação de grande penalidade, o Al-Musrati tem realmente o braço junto ao corpo, falha a interseção de cabeça e a bola vai-lhe bater ali, mas ele não aumenta, como dizem os especialistas da matéria, a volumetria. Relativamente ao toque do Ian Couto no Taremi, pareceu-me completamente involuntário o toque, até porque ele salta e é de costas e não sabe onde é que vai, outra vez entre comas, aterrar. E, portanto, o Futebol Clube do Porto pode dizer que houve 45 penaltis, neste caso foram só 3, mas dos 3 de Moreira de Cónegos, o Futebol Clube do Porto tem razão em dois, absolutamente em 2, e, portanto, só falhou, devia ter marcado aquela altura. Já vamos voltar a falar do Futebol Clube do Porto, também falaremos de Luís Filipe Vieira, que diz que sempre que fala, o Luís Filipe Vieira, há polémica. A CMTV falou hoje em exclusivo com o ex-presidente do Benfica, declarações para ver a seguir uma curta pausa.